Esse é Paulo Freire. Nenhum intelectual brasileiro recebe mais citações que ele. E faz sentido que seja assim porque a sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, abriu todo um novo campo chamado de pedagogia crítica. Uma filosofia educacional destinada a ajudar estudantes a desenvolverem consciência de liberdade e a reconhecer tendências autoritárias. Obviamente que pessoas com tendências autoritárias não gostam muito da pedagogia crítica. O prestígio de Paulo Freire fora do Brasil contrasta com a perseguição que ele sofreu aqui, na terra natal. Eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor, o Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito. Não? O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções. Eu não sou anticomunista nesse sentido medieval, de considerar que comunista come gente, de rosbife, mas também não sou comunista. Foi nessa pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte que Paulo Freire começou suas atividades. Ele chegou aqui em 1963, se propondo a alfabetizar 300 alunos em 40 horas. Era uma meta ambiciosa, mas ele conseguiu. O sucesso dessa primeira experiência pode ser atribuído, sem nenhum risco de cair na pieguice, ao poder da empatia do educador. Tradicionalmente, seguindo a lógica, o processo de alfabetização recorre a frases de estrutura semântica, sintática e fonética muito simples, tipo vovô viu a uva, o avião voa, pipoca pula na panela e assim por diante. Freire dispensou a simplicidade inerente a todas essas frases e preferiu se concentrar no cotidiano dos seus alunos. A maioria deles eram adultos e trabalhadores braçais. Para essas pessoas, o alfabeto e tudo aquilo que se pode construir com ele se revelaria com mais facilidade a partir de palavras e conceitos que fizessem parte do seu cotidiano. O agricultor aprenderia a grafar palavras e conceitos que fizessem parte da sua vida, tipo cana, enxada, terra, colheita. Já o servente de pedreiro deveria se virar com as letras de tijolo, cimento, madeira ou viga. Freire chamou esses termos, cuidadosamente escolhidos dentro da realidade de cada aluno, de palavras geradoras. Na medida em que o aluno decodificava os fonemas de cada uma dessas palavras geradoras, ele poderia usar esses mesmos fonemas para construir novas palavras e ampliar o seu repertório. O que começou nessa cidade poderia ser o início de algo muito grande, de algo maravilhoso para o Brasil. Só que o Brasil preferiu continuar sendo medíocre. Vou cantar-te nos meus versos. Com os resultados obtidos no Rio Grande do Norte, o método de Paulo Freire parecia ter um futuro promissor pela frente. Certamente não faltariam alunos, já que no Brasil da década de 60, 39% da população era analfabeta. O governo, liderado por João Goulart, abriu espaço para que a experiência de Paulo Freire no Rio Grande do Norte fosse multiplicada. Professores seriam treinados no método e implantariam 20 mil núcleos de ensino estrategicamente espalhados pelo território nacional. Em 1964, ano seguinte ao sucesso de Freire no Rio Grande do Norte, vários desses núcleos já estavam funcionando. Nesse mesmo ano, os militares tomaram o poder e determinaram o fim da iniciativa, já batizada de Plano Nacional de Alfabetização. Mais de 20 anos depois, quando a ditadura terminou, o Brasil ainda tinha 33% de analfabetos em sua população. Muito pouco tinha sido feito. Todos os dados sugerem que o combate ao analfabetismo não era exatamente uma prioridade dos militares, ao contrário do combate a Paulo Freire. Esse sim eles combatiam. Em 64, um inquérito foi aberto contra ele, apontando Freire como
um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos, também como criptocomunista encapuçado sob a forma de alfabetizador. Já a experiência do Paulo Freire no Rio Grande do Norte foi definida como uma extraordinária tarefa marxista de politização. O texto final do inquérito era assinado pelo tenente-coronel Hélio Ibiapina Lima, que em 2011 seria acusado pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade por violar direitos humanos e cometer crimes durante o regime militar. Perseguido, Freire optou pelo exílio. Foram 15 anos de andanças por países tão diversos quanto Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suíça. Em todos esses lugares, ele continuou produzindo. Freire recebeu 48 títulos de doutor honoris causa, além de uma indicação ao Nobel da Paz. Quando a ditadura começou, em 64, o Brasil tinha 39% de analfabetos. Quando chegou a Constituição de 1988, ainda eram 33%. Em 2012, o número tinha caído bastante, 8%. Ou seja, os maiores avanços no combate ao analfabetismo no Brasil foram obtidos durante os governos civis, que, ao contrário dos militares, não perseguiam Paulo Freire. Em 2012, Freire recebeu o título póstumo de Patrono da Educação Brasileira. Naquela ocasião, o ideólogo do presidente Jair Bolsonaro escreveu um artigo de repercussão moderada, acusando o método de Freire de não ter reduzido o analfabetismo do Brasil. A acusação é irreal, é injusta, mas não é irracional. Há aí uma ficção engenhosamente estruturada. Primeiro, o ideólogo nos vende um Paulo Freire doutrinador. Depois aponta esse doutrinador como responsável pelo fracasso brasileiro no combate ao analfabetismo. Isso justamente no período em que Paulo Freire era perseguido e não podia desempenhar sua função por aqui. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. E só com isso, o ideólogo já desvia a nossa atenção do pouco caso dos militares com o grave problema do analfabetismo, para o qual eles estavam se lixando. Assim, o ideólogo protege aquela fabulação do passado da ditadura, na qual o Brasil distópico do século XXI sempre busca alguma inspiração. Isso é bom para o ideólogo, mas não é o suficiente. O golpe de mestre, ou será que seria golpe de guru? Esse golpe está sendo desferido agora mesmo. Quando o maior educador brasileiro passa a ser visto como doutrinador, cria-se uma ampla margem para sustentar que o Brasil tem uma educação construída à imagem e semelhança daquele Paulo Freire ficcional, uma educação doutrinadora e que, portanto, é passível de ser saneada primeiro e reestruturada por outros doutrinadores, esses bem reais, mais tarde. É claro que, como prêmio, o ideólogo ganha o direito de indicar um ministro para a educação brasileira. É pura malvadeza. Só que quando tem gente malvada no poder, resta a esperança de que essa gente aí seja incompetente. E é. Dificilmente você não vai ver um técnico que escala 2 times não fazer uma outra modificação, não porque o jogador seja ruim ou seja bom. É simplesmente naquele momento ele não está adequado para aquela função. Então eu vejo a substituição como algo natural e se eventualmente acontecer outras, inclusive comigo, tem que ser visto como algo natural. Os ataques contra o patrono da educação brasileira vêm junto com uma onda de ataques contra a educação brasileira em si. E por ataque eu quero dizer mentira, tipo essa aqui. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, mostram que entre 2011 e 2016, 15 das 20 universidades que mais produziram pesquisa no Brasil eram federais, 5 eram estaduais. Todas eram públicas. E esse tipo de coisa, esse tipo de ataque mentiroso, isso aí só dá mais e mais razão para o Paulo Freire. O desrespeito do poder público nesse país desde que inventaram o Brasil.
até hoje, o desrespeito a educadoras e educadores é uma coisa que me ofende. Então, a gente tem que ser respeitado e é preciso brigar nesse país para ser respeitado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase, porque eu tenho mais uma ou outra coisinha para compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é que existe esse outro vídeo aqui no Meteoro que também faz referência à obra do Paulo Freire. Para você que conhece bem a obra do Paulo Freire, esse vídeo pode ser interessante porque mostra a aplicabilidade dos conceitos desse grande intelectual para muito além da pedagogia, que no caso a gente está falando de videogame, e aliás de um jogo excelente, maravilhoso, que eu amo. Então fica aí a dica, se você não conhece a obra do Paulo Freire, esse vídeo aqui pode te ensinar sim o básico do básico. Tá lá, se você quiser, quando você quiser. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente está preparando esse livro aqui, e esse livro é uma tentativa de restituir muitos pensadores de seus pensamentos. Isso porque na criação ideológica desse Brasil distópico em que a gente está vivendo, muita gente mesmo foi usurpada, foi roubada de suas ideias. O Paulo Freire é o exemplo mais notório e nesse livro aqui a gente não vai esquecer dele. A gente vai tentar sim fazer justiça ao Paulo Freire. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Caio Pinheiro, lindão na foto. Muito obrigado, Marília e Ari. O Ari que ganha aqui uma mensagem da Marília. Diz ela: encontrá-lo foi um dos momentos mais especiais da minha vida e é um prazer imenso estar com você, buscando a tranquilidade. Obrigado, Ari, tô te amando muito. A gente agradece também o Ednelson, que nos manda mais do que uma foto, manda também um valioso conceito. Com essa foto aqui, o Ednelson nos ensina que precisamos saber rir de nós mesmos para viver. Tá coberto de razão, Ednelson. Beijo, tchau!